Glória a Deus. Meus irmãos, com alegria eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Eu quero aproveitar que a nossa igreja é bem ensinada em estar de pés para lermos esse texto ganhando tempo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jó. Nós vamos ler alguns versículos no capítulo 19. Vamos ler desde o versículo 23. Jó 19 e 23 a seguir. Hoje foi o dia de ouvirmos canções belíssimas. Não sei se vocês se deram conta disso, mas a maioria dos hinos cantados apontados para Jesus, né? É a verdadeira adoração que a igreja precisa ouvir. Agora, impressionante demais ver esse rapaz cantando por último aqui. Que voz que ele tem para cantar. Foi surpreendente, eu nem conheci ele, até perguntei aos irmãos ali, a gente, né? Que bênção ouvi-lo. Mas mais surpreendente do que ouvir ele de verdade foi ouvir o Esto cantar para mim. Porque o Esto eu vi que ele é total flex mesmo. Que ele pregava e ensinava, eu já sabia. Agora que ele cantava, para mim é novidade, tá? Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vamos ler Jó 19, versículo 23 a 25. Se podemos, manifestem-se dizendo amém. Amém. Acompanhe a leitura e, por favor, esteja atento a isso. Quem me dera, eu estou lendo na revista corrigida, amém, meus irmãos? Ou melhor, revista e fiel, corrigida e fiel. Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Quais são as palavras que ele gostaria que ficassem fixadas para a eternidade? Versículo 25. Quais são? Porque eu sei... Vou dar uma oportunidade para lermos juntos mais uma vez, aí a gente senta para refletir. Jó disse que o interesse que tinha, e quem dera que isso pudesse, quem dera fosse possível, que as suas palavras fossem fixadas eternamente. Quais palavras eram? 1, 2, 3. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Repita comigo, por favor. Sobre alta pressão, nada está acabado, até que termine. Redundante, né? Mas tome assento aí que a gente vai pensar nisso. Meus irmãos, eu prometo ser breve, tá bom? Eu sei que tem muitas coisas para acontecer, aqui é a sede da igreja, então muita coisa pode acontecer repentinamente. Nosso presidente já chegou, eu vou devolver para ele tão breve. Mas antes de eu passar ao presidente, construindo um rápido pensamento com vocês, atente-se. Então tá bom, estou mais tranquilo agora. Atente-se para cá, por favor. Eu vou pregar nesse texto, dadas as circunstâncias que eu vivi nesses últimos 10 dias. Existem situações em nossa vida que a gente sofre com alta pressão. É como se, olha para mim por favor, é como que se as paredes fechassem te esmagando no meio, e como que se o teto descesse te suprimindo para baixo. É inexplicável situações como essa. O capítulo 19 do livro de Jó é a narração resumida de toda a dor que ele sente. Aqui ele fala que a mulher dele queixa do seu hálito, ele fala que os amigos lhe apontam e lhe acusam injustamente. Ele diz que as crianças o rejeitam. Ele diz que os anciões não lhe dão mais valor. Ele diz que a sua enfermidade fez dele um homem tão magro que a pele é como um lençol sobre o osso. Ele fala
de toda a situação deplorável financeiramente, economicamente que ele vem vivendo. Ele faz um resumo de toda a dor que sente. E aí, depois de resumir tudo isso, ele expressa dizendo que gostaria que as suas palavras ficassem fixadas eternamente, não sabendo ele que isso de fato seria eternizado. E as palavras eram que o Redentor vive e que por fim ele se levantaria. Nos últimos 10 dias, eu vim pensando muito sobre o que Jó viveu, e eu te explico por quê. Eu saí de casa, hoje é dia 26, é isso? Isso, 27? 26. Está vendo como é que a cabeça da gente tem hora que dá uma falhada? Eu saí de casa dia 15 para cumprir um compromisso familiar, fui surpreendido na contramão do esperado. A expectativa era um, o resultado foi outro. Enfim, com isso eu tive um prejuízo financeiro, que eu ainda não pus direitinho na ponta da caneta, mas que resulta em aproximadamente 20 mil reais. Coisa que eu não podia fazer, eu acabei fazendo com esperança que daria certo e deu errado. Quando eu desço no aeroporto de Brasília, quebraram uma mala minha. Isso já virou comum na Azul. Só de dezembro para cá eu tenho 9 ocorrências contra eles. Uma hora quebra, uma hora faz. Dia 30, por exemplo, de janeiro, sumiram uma mala de livro minha, uma caixa de livro. Quando chegou, estava tudo molhado, arrebentado. Até hoje não fizeram nada com isso. E aí em Brasília, dia 15, mala quebrada, eu vou na atendente, não tem ninguém para atender, prejuízo. Depois, já voltando de viagem, no dia 17, eles resolveram dar até uma mala nova, mas diante de toda aquela tensão, não sei nem se foi louvável receber aquela mala em troca daqui quebrada. Despedi da minha família e segui o meu destino para pregar. Mas antes de pegar o meu voo, que era bem depois do deles, eu entrei no Museu Nacional, pastor Júnior. E o que eu vou falar aqui agora é assustador, hein? Por acaso, assim, eu entro no Museu Nacional e eu vejo aquele monte de despacho. Eu tenho foto para mostrar a vocês, é uma pena que eu não pensei nisso antes, para colocar aqui agora para vocês verem. O Museu Nacional virou um terreiro de Umbanda, literalmente falando. O Museu Nacional está sendo um palco para a manifestação de Satanás. Está lá escrito, não toque na exposição, mas eu sou curioso demais, eu fiquei na dúvida com aquilo, eu cheguei assim, abri um pano de saco, tinha um boneco de Zé Pilintra dentro de um. Aí meu corpo arrepiou todo, eu já clamei pelo sangue de Jesus, abri outro, tinha lá uma oferenda dentro do outro. Falei, Jesus amado. Eu entrei dentro da livraria da Biblioteca Nacional, naquele acervo de milhares de livros. Tinha um jovem daqui, o nome dele é Felipe, ele está morando lá agora, ele estava comigo. Aí eu entrei assim por um corredor, e falei assim, vamos entrar aleatoriamente? Passei por outro, peguei um livro qualquer assim, aleatoriamente, num corredor aleatório, não escolhi lugar para entrar não. Tirei da prateleira, sem verificar tema nem nada. Abri assim e falei, quer ver como é que o negócio está mais sério do que a gente pensa? Abri assim, ó. Falei, lê aonde parou. E aí o parágrafo que ele leu é que democracia de verdade dá inclusão ao movimento MST. Falei, Jesus, aonde a gente vai parar? Quer dizer então que o diabo, assim como na igreja de Pérgamo, levantou o seu trono novamente para um governo de um país, para o governo de uma nação. E eu fiquei me perguntando por muito tempo, o que é que Deus me permitiu ver aquilo, em uma ocasião de tanta turbulência que eu estava vivendo. Aí eu embarco, vou embora, vou pregar em Uberlândia. Antes de pregar, eu durmo um pouquinho à tarde, porque eu viajei pela madrugada, eu tive um sonho de demônios vindo e querendo me assegurar com correntes enferrujadas. Depois que eu tive essa visão de verdade, eu vi com os meus olhos aqui, obra de bruxaria para lá em Brasília. Aí eu tenho um sonho, agora é um sonho. Demônios segurando as minhas mãos com correntes enferrujadas. Aí eu clamo pelo sangue de Jesus, e os demônios se enfurecem. Eu peço Jesus para me ajudar pelo poder do seu sangue, e eles tentam me acorrentar ainda mais. Eu grito para que Jesus expulse aquela legião, e aquilo vai ficando cada vez mais tenso, até que uma luz resplandece no meu sonho, e as correntes se desfazem. Aí eu fui pregar e contei isso lá. Fiz o convite, 33 pessoas vieram a Cristo, 34 aquela noite.
E eu pensei que tudo tinha acabado, a pressão tinha acabado. Eu embarco no outro dia cedo, no primeiro voo, nem dormi nessa noite, para Cuiabá. O meu voo deveria ter chegado 9h33 da manhã, era a previsão, e eu vou chegar lá 15h45. Quando eu desço, as minhas malas de livro não estavam lá. O livro é lançamento, gente. Existe uma expectativa de onde a gente vai pregar para as pessoas comprarem aquilo. E eu não posso me dar ao luxo de pensar que eu posso ficar só perdendo, tomando prejuízo, porque uma hora a gente vai descapitalizando ao ponto de não conseguir prosseguir. A engrenagem tem que funcionar. Fiquei 2 dias sem saber onde os meus livros estavam. Quando eles chegam, pasmem vocês, todos molhados, completamente destruídos. Eu dei glória a Jesus, seja o que Deus quiser. Aí, vou pregar de volta em Nova Serrana, prego lá, Jesus por sua bondade salva mais dezenas de almas. Eu penso, agora acabou, a tensão acabou. Aí, a minha esposa, muito caladinha, não gosta de comentar muita coisa, nada, ela diz assim, amor, a geladeira aqui de casa queimou. Impressionante é que a gente tem 2. E queima um e agora queima outra. Eu falei, glória a Jesus. Feriado de carnaval, ela sozinha com as crianças. Eu digo, vou usar o cartão de crédito e a gente compra outra. Só que o que eu não sabia é que no dia 22 entraria a fatura do cartão. Vai escutando isso aqui. Para cobrir a prestação da edição do livro, que eu não vendi e que estava destruído. Então o cartão não entra, porque o limite especial não cobre, e a gente não compra a geladeira. Aí eu digo, não tem lógica, é mais do que natural, concordam comigo, senhores? Aí o meu sogro tem algumas casas de aluguel do nada, a gente não pediu isso para ele. Ele disse para minha esposa, sem saber de nada, que era para ela pegar o aluguel lá. Eu vou lá cobrar, o indivíduo tem 2 meses que ele não paga o aluguel e ele também não quer pagar. Então, aí eu tirei conclusão de tudo isso, e estou rindo aqui, dando glória a Deus com uma alegria na alma. A conclusão que eu tiro de tudo isso, toda essa situação, é que existem momentos que Deus nos coloca sobre muita pressão. E eu só estou dizendo isso para fazer alusão da ideia que eu quero propor a vocês de forma textual. E eu me lembrei muito de Moisés, hoje, quando aquele sujeito disse que não ia pagar o aluguel. Eu me lembrei muito de Moisés. Porque teve um dia que Moisés, o povo colocou ele tanto contra a parede, que Deus mandou ele tocar, e ele desceu a madeira, né? E Moisés era o homem mais manso da Bíblia, sim ou não, gente? Como é que pode um homem manso desse jeito perder o equilíbrio diante de muita pressão? Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele assim, vamos seguir o conselho de Jó. Diante de muita pressão, não sai descendo a madeira não. Porque se a gente for olhar a natureza da gente, a gente, né, pega um sujeito desse, chama a polícia para ele, enfim, faz qualquer coisa. Disse tudo isso para voltar ao texto agora. Pedro era uma pedra bruta. Mas quando Jesus foi trabalhando na vida dele, ele foi sendo lapidado para se tornar um diamante preciosíssimo para o reino de Deus. Pedro caiu em 3 vezes na pegadinha dos 3, mas também pudera. Por 3 vezes ele se destaca antes de cair 3 vezes na pegadinha dos 3. Pedro era alguém intenso, mas não era constante. E diante da intensidade havia pressões que vinham contra ele, ele não sabia para onde ir. Quer ver só? Quando Jesus diz, alguém quer vir, ele nem pensa 2 vezes, já está pisando na água. Tem fé para dar o primeiro passo, mas não tem para dar o segundo. É intenso para pisar, mas não é constante para prosseguir. Sim ou não, meus irmãos? Jesus diz, quem dizeis vós que eu sou? Ele é intenso, em primeira ocasião ele já se apresenta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, isso aí foi carne nem sangue não. Aí Jesus continua falando, daqui a pouco, segundos depois, minutos depois, não se sabe quanto tempo depois, mas bem na sequência, ele diz que Jesus não pode morrer. Aí Jesus diz, aparta de mim, Satanás, está deixando o diabo te usar. É intenso, mas ele não sabe aproveitar a intensidade do momento. Diante do Evangelho de João capítulo 6, a Bíblia que todo mundo está indo embora, Jesus olha para ele e diz, e vocês não vão nele? Não, só o Senhor tem as palavras de vida eterna.
Aí eles vão para a última ceia. Quando chega na última ceia, Pedro está todo eufórico. Jesus diz: não fica muito se achando não, porque agora há pouco o diabo veio aqui e pediu para você andar com a sua vida como você anda com trigo. Isso é muito intenso, mas sob pressão você pode pifar. E eu fico me perguntando por que é que, no dia que o diabo perguntou para Deus: eu posso tocar em Jó? Deus disse: vai. E no dia que o diabo disse: eu vou se andar com a vida de Pedro, Jesus disse: vai não. A gente tem que conhecer os nossos limites, porque Deus, conhecendo os nossos limites, tem nos poupado de muitas situações adversas da vida, meus irmãos. Não vai se achando não, porque é mais ou menos assim, tem dois problemas aqui. Primeiro problema, alguém que se acha demais, porque consegue se sobressair diante de tudo. Não é você não, é a graça de Jesus que te faz andar sobre as águas, te faz dizer que Ele é Cristo, e que faz você ficar na presença dEle sem ir com os demais. Então a graça de Jesus é que dá sustentabilidade. Segundo, não fica se sentindo triste porque fulano só vive na bênção e de vez em quando você sofre algumas provinhas. Porque se Deus deixou Jó ser provado e não permitiu Pedro ser tentado, é porque Deus sabe a capacidade de cada um de nós. Dê glória a Jesus, Ele está acreditando em você que você vai vencer. E o diabo não vai conseguir se sobressair diante de você. Mas voltando para a história de Jó, não é que Deus permite. E o livro de Jó, o primeiro livro que eu escrevi em fim de 2017 foi sobre Jó, Verdades da Vida de Jó. Então, voltando àquela experiência que eu tive logo depois de perder o meu pai, que foi embora muito cedo, aos 56 anos de idade, eu tentando vencer a dor do luto, fui para o meu escritório e durante 30 dias eu me tranquei todos os dias de 10 da noite às 5 da manhã para escrever esse livro. Eu escrevi esse livro para curar a ferida da alma de algumas pessoas e do mesmo modo Deus utilizava isso para curar as feridas da minha própria alma. O livro de Jó se resume em algumas partes. Primeira, o autor, ao falar do personagem principal, que é Jó, tece comentários até ao versículo 6 do capítulo 1, falando de um episódio que está acontecendo aqui, no plano físico. Chegado o versículo 6, ele alterna a visão e vai para um plano espiritual, mostra uma reunião no céu, e diz que o diabo entrou lá. E eu estou dizendo para vocês que o diabo entrou numa reunião no céu sem ser permitido, sem ser convidado. E eu fico perguntando que tem gente que brinca com o diabo, né? E quando o diabo chega lá, o autor descreve que ele propõe para Deus, e Deus aceita a proposta, e o diabo vem tocar em Jó. E aí no capítulo 2 toda a tragédia acontece. A gente sabe que do capítulo 1 ao capítulo 2 é a tentação, é a provação, e em tudo Jó não pecou, sim ou não? Só que do capítulo 2 ao 32 tudo passa a mudar, observe bem. Do capítulo 2 ao 32, o autor, que vem falando do personagem principal e da ocasião que acontece no céu, da tentação que ele sofre, por consequência da reunião que ocorreu no céu, a Bíblia diz, do capítulo 2 ao 32, que Jó vai dialogar com seus amigos. São 30 capítulos de diálogo. Bildad e Zofar e Elifaz vão conversar com Jó, sempre colocando na cara dele o seu opróbrio. Jó sempre tentando se justificar. Até que quando a gente chega no capítulo de número 32, um novo amigo, este mais jovem do que os demais, Eliú, começa a se pronunciar. E este também fala até o capítulo 36. Do capítulo 36 até o capítulo 40, a gente vê Deus voltando a falar. E do 41 ao 42, Jó vai passar régua nisso. É interessante que Deus começa falando e Deus termina falando. Por mais que muita gente fala no meio dessa história. No meio da história tem a mulher que manda ele amaldiçoar, tem o diabo que diz que vai tocar. No meio da história tem os amigos que apontam os seus defeitos. Mas no meio da história tem muita gente falando, não alternando aquilo que Deus disse no princípio e conclui no final. Ô pastor, eu não entendi não, é simples assim. O Deus que começa, termina, não deixa nada parado no meio do caminho. Começou falando, terminou falando. Primeiro ele dá testemunho da fidelidade de Jó, narrando 4 características pessoais do seu perfil. Ele é um homem reto, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. E no final, Deus volta a falar, dizendo que vai devolver para ele tudo aquilo que ele tinha perdido e vai dar dessa vez em dobro. Jó tinha 7.000 ovelhas. Jó tinha 3.000 camelos. Jó tinha 500 juntas de jumentas. Jó tinha muita coisa, muitos bens, muitos bois. Jó tinha 10 filhos. Ele dorme com tudo isso e acorda sem nada disso. E Jó é o único personagem bíblico, presta atenção por favor, Jó é o único personagem bíblico que adora por prevenção.
Diz a Bíblia que ele, pensando que supostamente seus filhos pudessem ter pecado, ele se antecipava no ato de sacrifício para pedir perdão pelo pecado dos filhos, se ele nem sabe se ainda é pecado. Um homem que adorava por prevenção. Diz a Bíblia que ele fazia isso todas as vezes que seus filhos se reuniam. Jó estava aqui embaixo preparando para ir para o culto, para sacrificar o Senhor. O diabo estava lá em cima preparando para pedir a cabeça dele para o Deus que seria adorado por ele naquele culto. A primeira lição que Jó me ensina é que a vida é feita de fases, porque a Bíblia diz que ele é o homem mais rico do Oriente. E o Oriente aqui, gente, é a metade do globo, tá? O globo é dividido pelos orientais e pelos ocidentais. Vale ressaltar que, se Jerusalém de fato é a base originária de toda a história da humanidade, significa dizer, portanto, que nesta ocasião, Jó era o homem mais rico do mundo, e não só do Oriente, ou seja, da metade do mundo, porque é de lá que veio toda a migração para o globo. Imagina então o homem mais rico do mundo, que lavava suas mãos no azeite. Oh, maravilha! O homem tinha tanto dinheiro que dava para lavar as mãos no azeite. O homem era rico demais. Acordou sem nada. Sobrou só um caquinho de telha. Às vezes eu me pego perguntando por que é que Deus deixou um caco de telha na mão de Jó. E a resposta sempre será clara. Deus nunca tirará de nós aquilo que nos é necessário para vencer o momento. 7.000 ovelhas não ia coçar as feridas dele, mas um caquinho de telha ia coçar. Deus tinha deixado na mão dele aquilo que era suficiente para romper o momento. Eu queria dizer a vocês que Deus pode até nos permitir passar por algumas situações adversas, mas um caco de telha Ele sempre vai deixar na mão de cada um de nós aquilo que é necessário para enfrentar o problema momentâneo. A vida é feita de fases porque Jó dorme aqui e acorda aqui. Só que o Deus que permite Jó sair de cima e para baixo dentro de um gráfico lógico é o mesmo Deus que tira ele de baixo e coloca ele 2 vezes mais elevado de onde ele estava. Olhe para mim, por favor, nada é permanente, tudo na vida oscila. Meu irmão e minha irmã, por favor, se caso você esteja enfrentando alguma situação adversa, causada, ocasionada, proporcionada pela mão de Satanás, fique tranquilo. O Deus que permite ele vir para tocar é o Deus que retribui aquilo que ele toca para tirar. E quando dá 2 vezes mais aquilo que foi removido. Eu imagino Jó embaixo e Jó em cima. Só que Deus é assim, gente. Quando eu estudo o espaço geográfico de Israel, a gente vê Josué caminhando em uma distância de 1.000 côvados, 2.000 côvados da arca, isto é, entre 900 e 1.000 metros, côvado, medida do dedo mindinho ao cotovelo. Josué pôs a arca na frente e o povo para trás. A pergunta que eu faço a vocês é essa: quanto mais perto da arca, melhor ou pior? Vou perguntar de novo, tá bom? Ficar perto da arca é ruim ou bom? Mas Deus está mandando o povo manter distância. Quando a gente vê o espaço geográfico por cujo qual Josué passou com o povo durante a peregrinação em direção a Canaã, a gente vê que era terrenos entre montanhas e vales. E Deus faz a arca ficar lá em cima, quando o povo está aqui embaixo, porque tem uma distância. Mas quando o povo está em cima, o povo olha para a arca embaixo. Quando o povo está em cima, a arca está embaixo. Quando a arca está embaixo, o povo está em cima. Quando eu li esse texto, eu me maravilhei, porque eu entendi que com Deus é assim. Quando a gente está por cima, é porque Ele está por baixo, dando sustentabilidade. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Oh, pastor, e quando a gente está embaixo? Aí Ele vai dando cobertura. Deus nunca desampara os seus servos. Deus nunca deixa os seus servos sozinhos. Se está tudo bem é porque Deus está sustentando. Se está tudo mal, Ele está te protegendo. O diabo não vai além do limite que Ele pré-estabelece. Até os mares têm que parar, porque Deus colocou nele os seus limites. A segunda coisa que me impressiona na vida de Jó, eu estou caminhando para voltar para esse texto, que eu quero ficar só nele, é que assim como a vida é feita de fase, uma hora ele está lá embaixo, outra hora ele está lá em cima, o mundo espiritual se conecta ao mundo físico. Já estava preparando para adorar, o diabo preparando para tocar. Como é que a gente vai saber o que vai acontecer daqui a pouco? A gente se prepara para um culto e termina no velório? É porque você não viveu isso ainda. Se você tivesse vivido, você não estava tão espantado com a mensagem que eu estou pregando. É porque a gente está ouvindo tanto oba-oba que a gente não se atenta para esses detalhes da vida. Eu me preparava em um sábado à noite por volta de 23h30 para me deitar.
dizendo à minha esposa que quando o dia amanhecesse, a gente ia participar de uma manhã missionária. Por volta das 4 da manhã, alguém bate na minha porta. Com aquele batido de assustado. Eu vou atender, era notícia que meu irmão tinha falecido. Meu único irmão. Eu não fui para o culto, eu fui para o velório. O mundo físico se conecta ao mundo espiritual, e nem sempre será do jeito que a gente quer o dia de amanhã. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele assim: está preparado para viver essa pressão? Nós estávamos preparados para celebrar tantas coisas no fim de ano, e foi tudo o oposto do que a gente esperava. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu estou dizendo. Está aqui o pastor Daniel Vieira. Seu irmão me deu posse, e nós lançamos a pedra fundamental num domingo. Todo mundo feliz. Aquele foi o último culto que eu vi seu irmão. Eu lembro dele cantando 115. Foi o último louvor que eu ouvi ele cantar. A gente estava preparando para construir uma igreja. E sabe o que ele falou para mim, pastor Daniel? Quando eu jubilar, eu vou congregar aqui com você. Era a esperança dele. Era o que eu queria que acontecesse. Mas uma semana depois nós estávamos mesmo sepultando ele, porque a vida é assim. Não dá para a gente imaginar o futuro só com coisas boas, só que dá para a gente saber o que está lá no futuro. O que, pastor? Deus está nos esperando lá quando tudo acabar. Voltando para a história de Jó, dentro apenas desse capítulo, eu preciso ser responsável no que Deus colocou no meu coração. Eu digo a vocês que Jó disse que sabia. E é isso que mexe comigo. Quanto ao futuro, ele tem uma certeza, nada além dessa. Apenas essa, única e exclusivamente essa. Se vai piorar ainda mais ou se vai melhorar, ele não tem ideia. Mas de uma coisa ele tem certeza. Os amigos apontam a sua tristeza, dizendo que é pecado, e ele se justifica. A mulher olha para ele e diz: amaldiçoa o teu Deus, e morre, e até com teor de sarcasmo, porque é a ideia que o texto traz, fala do seu mau hálito. Jó olha para o seu estado físico e diz que está como um cobertor de pele sobre os ossos. Não tem como ele se gloriar. E os amigos estão dizendo: vai Jó, diga alguma coisa. E ele diz: eu sei. E sabe por que eu contei essa parte triste do que eu vivi esses últimos 10 dias? É porque eu sei também. Vocês estão achando que eu vim aqui chorar com vocês? Que eu vim me lamentar? Não, gente, vocês não estão entendendo não. Eu sei. E quando a gente sabe, aí sim. E é sobre o que você precisa saber que eu vou pregar agora, já concluindo meu raciocínio. Você precisa saber. Eu imagino os amigos de Jó dizendo: vai Jó, diga aí. E ele diz: eu sei. Você sabe mesmo que os seus 10 filhos já foram sepultados? Sim, eu sei. Você sabe mesmo, Jó, que as suas 7.000 ovelhas foram levadas? Eu sei. Você sabe mesmo, Jó, que as 500 juntas de bois também foram levadas? Eu sei. Você sabe, Jó, que os seus camelos, as 500 jumentas foram tiradas de você? Sei. E os 3.000 camelos, sabe? Sei. Eu sei. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Você sabe que a sua mulher não quer mais nada com você e está dizendo que você cheira mal? Você sabe que você está apodrecendo vivo, porque as chagas estão comendo o seu corpo? Você sabe que você está tão magro que parece que a sua pele é um cobertor sobre os seus ossos? Eu sei! Só que eu sei mais do que vocês sabem. Vocês sabem o que eu estou vivendo agora, mas não sabem o que eu vou viver depois, porque eu também sei que o meu Redentor vive. E que por fim ele há de se levantar sobre a terra. Pastor Júlio César, o senhor que é teólogo, eu creio que o senhor já saiba disso, mas isso exige um debruçar sobre o texto com mais atenção, de forma minuciosa. Quando eu li uma coisa na história de Jó, pastor Wallace, o senhor também deve saber disso. Um detalhe só que me chamou muita atenção, quando eu escrevia este livro em 2017. A Bíblia diz que o diabo fez com que um vento viesse do Oriente, tocasse nos 4 cantos da casa onde os filhos estavam reunidos e todos morreram. Sim ou não?
Foi o diabo. O diabo também fez com que ladrões levassem boa parte do poder econômico de Jó. Sim ou não? Foi o diabo. Foi ou não foi? Só que tem uma coisa em especial que não foi o diabo. Jó estava indo para o culto, e o culto de Jó se consistia em oferta sobre o altar. O combustível que gerava o calor aqui é sólido. O resultado, o resíduo do combustível não é gasoso, é sólido, é cinza que sobra do combustível sólido, é lenha. Cordeiro sobre a lenha, fogo no cordeiro, queimava tudo e virava cinza. E a Bíblia diz que quando Jó sai do culto fúnebre, imagino eu, ele está indo para o meio da cinza, rapa a cabeça, se veste, põe de saco e se envolve na cinza. Olha para o céu e diz: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Pouca gente sabe disso. Mas quando você lê o texto de novo, você lê com mais atenção que tem uma das coisas que Jó tinha, que não foi o diabo que pegou. Diz a Bíblia que Deus, com D maiúsculo, queimou as suas ovelhas. Ovelha aqui é símbolo de adoração, porque culto depende de um tripé: adoração, oração e palavra. Sem adoração não tem culto, mas nos dias de Jó ainda não tinha os três elementos compostos ao culto. O culto era resgate através do que Abel fez, porque culto no princípio era apenas relacionamento. Então Jó, quando ele adora com o cordeiro, com a ovelha, ele está dizendo: Deus, recebe o meu culto. Só que agora ele não tem nenhuma ovelha, e ele está envolvido na cinza. Só tem dois lugares que prováveis pelo texto apontam para um ambiente de cinza. Primeiro, o altar, onde Jó costumeiramente colocava uma ovelha para o Senhor, porque está no texto que ele fazia isso. Segundo lugar que tinha cinza, o ambiente onde Deus queimou as 7.000 ovelhas. Deus já estava dando uma diretiva desde a eternidade para Satanás e para todos. Qual, pastor? O diabo nunca vai tirar o glória a Deus da nossa boca. Oh, glória a Deus. O diabo nunca vai conseguir tirar o glória a Deus da nossa boca. Por quê, pastor? Pode faltar ovelha, mas não falta cinza no currículo de adorador. Eu imagino Jó jogando cinza para cima. Se foi no altar de sacrifício, quando ele joga cinza para cima, ele está dizendo: Deus, eu vim aqui todo dia, não é por falta de ovelha que eu deixei de vir. E se não foi no altar de sacrifício, pastor? Se foi lá no meio das ovelhas que foi queimada, ele está jogando cinza para cima e está dizendo: Deus, ovelha não tem, mas vontade de te servir, te adorar, permanece dentro de mim. Eu não tenho ovelha para te dar, mas continuo te adorando, porque eu nunca te adorei pelo que o Senhor me deu, eu sempre te adorei pelo que o Senhor é. E quando a gente entende essa premissa que Deus é maior do que todas as bênçãos que Ele pode nos dar, porque ter o dono da bênção é muito melhor do que ter a bênção de Deus, a gente adora até no meio da cinza. A gente adora até no meio da cinza. Levante a sua mão para me encerrar, por favor. O diabo nunca vai conseguir tirar o glória a Deus da tua boca. Eu vou te dar 30 segundos só para ver se você consegue adorar Ele no meio dessa dificuldade. Glória a Deus. Eu estou nesse culto aqui cheio de alegria no meu coração, porque eu estou sentindo a presença de Deus que não rejeita o meu culto de cinza. Pode faltar ovelha, mas não falta cinza na tua vida, não deixa faltar não, porque quem tem currículo de adorador, Deus recebe até quando falta ovelha para entregar. Quantos podem abrir a boca? 30 segundos de glória aqui, eu quero ouvir você adorar. Pastor, mas está doendo, dê glória. A luta estava, glória a Deus. Está tudo de bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. O diabo não para um crente adorador. Você vai romper, vai vencer e no final você vai cantar o hino da vitória. Vai cantar. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Meu Deus do céu. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, irmãos. Deus sabe por que eu preguei isso aqui. Eu estou vendo lágrimas nos olhos de muita gente aqui. Levante a sua mão direita e feche os seus olhos. Por favor, não abaixe a sua mão.
Senhor, Tu sabes quem precisava ouvir isso. Tu sabes quem precisa do Teu abraço aqui agora, Senhor. Só tem uma coisa que nós não suportamos nunca em nossa vida: passar por essas lutas sem a Tua presença nos auxiliando. Quem tem o Senhor tem tudo, e quem não tem o Senhor, mesmo tendo tudo, permanece possuindo nada. Porque o Senhor é a razão do nosso viver, é o oxigênio da nossa alma. Tu és a força que nos sustenta, Tu és o alívio que nos acalenta, Tu és tudo para nós, Senhor. Ajude a Tua igreja, ajude o Teu povo, ajude os Teus servos. Oh, aleluia, bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Com a permissão dos nossos pastores, 1 minuto para orarmos só. Fique de pé comigo, por favor. Eu escutei uma frase de um jovem, esse moço é casado com uma prima minha, o nome dele é João José. Pensa num moço diferente, sabe? Voltando aqui aos episódios tristes da vida, hoje eu falo do meu irmão com muita tranquilidade, porque eu sepultei o luto. E é difícil a gente sepultar o luto muito mais do que sepultar a pessoa, sabia? Mas ele chegou naquele velório e falou isso aqui para mim, nunca mais saiu da minha cabeça. Ele olhou no meu olho, eu muito quebrado mesmo, e disse: Cláudio, no final vai dar tudo certo. E eu queria dizer para vocês aqui, eu não sei o que está passando. Eu não sei se é um probleminha de malinha aí, que como a minha, que molhou e te deu um prejuízo financeiro. Se é alguma outra coisa. Se o diabo não está feliz porque você está entendendo que tem as maracutaias dele até no governo e você está orando para quebrar isso. Eu não sei o que está acontecendo. Se é semelhante à minha vida, não sei. Talvez seja totalmente oposto. Mas você está vivendo alguma luta. Eu queria, debaixo da autoridade do sangue de Jesus, replicar a fala do João José. Você tem fé para receber? No final vai dar tudo certo. Antes de eu orar, eu vou orar, e depois que eu orar, eu queria que você, não fica assim do lado não, se você sentir de Deus de vir aqui dar um abraço no pastor, na esposa do pastor, no obreiro, no músico, sai do teu lugar, você escolhe uma pessoa pelo menos 5 metros de distância, porque esse culto aqui hoje tem gente precisando desse abraço. Você vai dizer essa palavra para alguém, sabe? Mas sai do teu lugar mesmo e diga para 3 pessoas, no final vai dar tudo certo. Mas deixa eu orar primeiro, vamos lá. Levante a sua mão. Senhor Jesus, eu preguei a Tua palavra com tanto temor, com seriedade e com clareza, para que os teus servos não saiam daqui confundidos quanto ao Teu agir. Eu quero pedir ao Senhor que, assim como Jó, dê-nos a esperança, torne-nos dignos de experimentar o Teu agir no porvir. Em nome de Jesus, eu ministro esta bênção sobre a Tua igreja. Tu és um Deus que sempre age antes que as coisas terminem. E na vida de Jó fizestes desta maneira. E sobre a vida da igreja em Ipatinga, eu creio que assim também será. Em nome de Jesus. Amém. Sai do teu lugar, eu também vou sair daqui, vou andar aqui, vou dar um abraço em 3 pessoas. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me.